tomado, tenho tomado remédio para me manter acordado por causa do trabalho. Caramba. Puxado, né? Aí tava difícil. Yeah. Muito. Eu chego do trabalho, só dá tempo de eu tomar um café, tomar um banho e correr pro celular. Nossa. Mas vai valer a pena no final. Eu ainda tô querendo fazer minha faculdade depois desse curso. Ah, que legal isso aí. Que bom, fico feliz. Falou, professor. Deixa eu ver quantos alunos tem. 11. Deixa eu ver quem tá faltando. Está faltando a Rosana. A Rosana tá aí. Acho que tá tudo ok. Deixa eu ver, Júlia. Tá faltando uma menina. Esqueci o nome da menina. Então, gente, a gente estava falando aqui para gravar, a gente estava falando sobre a solubilidade em água, né? Quando chegaram aí os 45 minutos e a gente teve que fechar, né? A solubilidade em água. Nós temos os seguintes, né? Todos os elementos do grupo 1, né, ou grupo 1A, que são os metais alcalinos, são solúveis em água. E o hidróxido de amônio, ele também é solúvel em água, o NH4OH. Os metais alcalinos terrosos, que é o grupo 2A, né, eles são pouco solúveis, tá? E todos os demais, né, são insolúveis. Então, o que a gente tem que ver, né? Que se a gente for tentar solubilizar em água, se a gente tiver com alguma base, né, que seja de metal alcalino, eles vão solubilizar bem em água. Agora, se a gente tiver com alguém alcalino terroso, a solubilidade já é baixa, né, pouco solúvel. E todas as demais bases são insolúveis. Bem, como é que funciona a nomenclatura, né? Novamente, gente, a gente tem uma nomenclatura com oso ou ico para elementos que têm NOx variável. Lembra que a gente tinha conversado que alguns elementos tinham NOx fixo, que era o grupo 1A, o grupo 2A, a prato, zinco, alumínio e flúor? Então, se a gente estiver trabalhando, né, com bases com NOx fixo, basta a gente escrever hidróxido de e o nome do elemento, por exemplo, hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de potássio, hidróxido de lítio, porque eles têm NOx fixo, hidróxido de alumínio. Agora, vamos supor que a gente esteja trabalhando com um elemento que tenha NOx variável, tipo o ferro, né? A gente pode fazer a nomenclatura de duas formas, pessoal. A gente pode usar o oso e o ico, o oso para menor NOx, então NOx menor, e o ico para maior NOx. Ou a base tem uma possibilidade, gente, da gente fazer da seguinte forma: hidróxido de o nome do elemento, né, no caso ferro, e o número do NOx em algarismo romano. Então, aqui, o que nós temos, né? A possibilidade. Esse ferro aqui, gente, é ferro mais 2. Então, ele pode ser chamado de hidróxido ferroso, porque o NOx dele é o menor, ou hidróxido de ferro 2. O número 2 aqui, gente, é o NOx do ferro. A gente tem a possibilidade também do hidróxido férrico, né? Que é quando o NOx do ferro é mais 3, né? Ou o hidróxido de ferro 3. Michele, se eu quiser colocar o NOx aqui para nunca errar, não pode, estaria errado, tá, gente? Quando for elemento de NOx fixo, o nomezinho dele não tem nada aqui do lado. Eu não posso escrever com oso ou ico e nem posso botar um númerozinho aqui ao lado. Se for NOx fixo, é apenas hidróxido de e o nome do elemento químico. Se for NOx variável, eu tenho duas possibilidades. Eu posso usar o oso para o menor NOx e o ico para o maior, ou eu posso escrever o nome do elemento e botar o número do NOx em algarismo romano. Então, essa seria a nomenclatura das bases. Quais são as funções, né, e aplicações das bases? Por exemplo, o hidróxido de magnésio. A gente trabalha com ele, né, naquele conhecido como leite de magnésia, né, que é usado para combater a acidez estomacal. A gente tem também o cal, né, cal hidratado, que é utilizado como argamassa, né, na construção civil, em pinturas. A gente tem o hidróxido de sódio, que é conhecido como soda cáustica, né, que a gente utiliza para limpeza de materiais, para desentupir canos, né.
A gente utiliza muito para preparar sabão também na indústria química. Tem o hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio, gente, ele é muito utilizado em muitos produtos de limpeza, né? Aqueles produtos que a gente compra para limpar vidro, né? Tipo Vidrex e tal, eles têm um cheiro muito forte de amônia devido à utilização do hidróxido de amônio, né? Ele tem que ter cuidado porque ele é tóxico, irrita os olhos, né? Ele é utilizado também na saponificação de gorduras para formar sabão, tá? Mas ele é vendido no comércio, a gente consegue comprar devido à utilização em produtos de limpeza. Bem, lembra que eu tinha comentado com vocês sobre os indicadores ácido-base? Aqui tem uma mudança no... Botei tudo em letra maiúscula, esse pH, gente, o P é minúsculo e o H é maiúsculo, que saiu trocado pelo corretor. Na hora que eu digitei, eu nem percebi. Lembra que eu tinha comentado sobre os ácidos e base, né? E falei assim, a fenolftaleína, ela muda do incolor pro rosa, né? Eu tinha comentado isso com vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre eles, né? Esses indicadores ácidos base. O que que acontece, gente? São moléculas orgânicas, então são aquelas moléculas lá compostas de carbono, né? Então, é a parte que vocês trabalham lá com o professor Josué, né? Então, são moléculas orgânicas, mas que eles fazem o seguinte, gente, eles mudam de cor de acordo com o meio, se o meio é ácido ou se o meio é básico, né? Então, a gente chama de indicadores ácido-base, né? Como é que a gente sabe se o meio é ácido ou se o meio é básico? Devido a uma propriedade, né, que é o potencial hidrogeniônico. Esse potencial hidrogeniônico, ele vai medir, gente, a quantidade de H+ presente na solução, na molécula que a gente está trabalhando, enfim. Ela varia de 0 a 14, né? Então, tem uma escala de pH, tá? E a gente consegue ter uma ideia se o meio está ácido, se o meio está neutro, se o meio está básico. Eu até coloco uma imagem aqui. Coloquei aqui um exemplo do fenolftaleína. Em meio ácido, ela é incolor. Em meio básico, é um rosa pink, né? Em meio neutro, ela fica incolor. O papel de tornassol é esse papelzinho aqui, ó, gente, que a gente coloca na solução e ele muda de cor, indicando, por exemplo, se ele ficar rosa, é porque o meio está ácido. Se ele ficar azul, é porque o meio está básico. Bem, aqui eu coloquei uma escala de pH só para vocês terem uma ideia, né? Por exemplo, o sabonete, né, que a gente toma banho e tal, água sanitária, leite de magnésia, a amônia, tudo isso tem caráter básico, tá? Ou seja, quando o pH está próximo de 7, é neutro. Maior do que 7, ele já entra numa escala alcalina, ou seja, uma escala básica. Se ele está abaixo de 7, ele está numa escala ácida. Então, a gente tem ácidos aí como presente no tomate, no limão, no vinagre, na bateria de automóveis, né? O ácido clorídrico, que é para o que a gente compra como ácido muriático, né? Para limpeza. E a gente tem aqui que a água da torneira, teoricamente, ela tem um pH de 7, né? De neutro. O leite está muito próximo da neutralidade, né? Seria 6,4. A água da chuva, gente. A água da chuva, ela tem um pH baixo. Quanto mais baixo for o pH, mais ácido ele é. Por quê? Vocês já devem ter ouvido falar em chuva ácida, né? Devido às liberações de gases, por exemplo, os automóveis, né? Devido à poluição, a gente libera, por exemplo, o SO2, né? No ar. E aí, o que vai acontecer com esse SO2, gente? Ele junta com o vapor d'água, formando ácido sulfúrico. Então, por isso que a gente vê, né, às vezes, monumentos, né, que são afetados por essa chuva ácida. Se você não estiver trabalhando com um programa de restauração para restaurar esses monumentos, a própria chuva já vai degradando, né, porque ela acaba tendo um pH ácido, pH aí por volta de 5,5. Então, essa imagem é uma imagem ilustrativa, né? Só para vocês terem uma ideia aí das bases que a gente está trabalhando, né? E dos ácidos que a gente conversou também. Tudo bem até aqui, antes da gente falar sobre os óxidos? Tudo bem, professora. Tranquilo, tranquilo. Sim, tudo bem. Beleza. Tranquilo, professora. Tudo certo, professor. Então, beleza. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os óxidos, né? Os óxidos, eles vão ser formados por oxigênio, né? Então, o nomezinho deles
tem até uma ideia, né, que dá para a gente sobre óxido de oxigênio. Mas eles vão poder ser classificados, pessoal, em vários grupinhos, né? Óxidos básicos, óxidos ácidos, óxidos anfóteros. Então, a gente tem aí uma grande gama, né, de possibilidades associadas aos óxidos. De uma maneira geral, como é que a gente sabe que a gente está trabalhando com óxido? Os óxidos são compostos binários. Michele, o que é o composto binário? Na semana passada a gente até conversou, né? Dentro da parte do NOx, que eu falava assim, gente, o oxigênio, ele é binário para ser exceção ou não, a gente tem que verificar isso. Se ele for ternário, tiver um componente ternário ali, então ele não é exceção, ele sempre vai ser -2. Aí eu falei também do hidrogênio, né? O hidrogênio só vai ser exceção se for binário. E tem que estar com alguém da 1A ou da 2A, NOx fixo, né? Binário, gente, é o seguinte, são somente 2 elementos químicos, onde um deles é o oxigênio, tá? Então, o oxigênio, eles vão se formar, os óxidos vão ser formados pelo oxigênio e o outro elemento químico, tá? A única exceção, gente, é o flúor. Por quê? Porque, gente, o que nós temos, né? Nós temos que o flúor, ele é um elemento muito eletronegativo. E a definição de óxido é que ele seria, né? O oxigênio seria o mais eletronegativo. Então, a gente acaba caindo aí numa situação em que o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Então, ele não entra nessa parte, né, de formar um óxido, porque não tem como, né? Ele não tem como formar um óxido porque o flúor é muito mais eletronegativo, tá? Essa ligação existente entre o oxigênio e o outro elemento, ela pode ser iônica ou covalente. Então, a gente tem aí 2 possibilidades de ligação química para fazer a composição dos nossos óxidos. Bem, vamos lá. A classificação, né? Eles vão se chamar óxidos básicos, pessoal, quando eles formarem base. Ou seja, se eu pegar um óxido básico e adicionar água, eles formam base. Nesse caso, né, a gente tem que eles são óxidos básicos. Agora, se eu tiver, gente, a seguinte forma, né? Se eu pegar um óxido básico e reagir com o ácido, ele vai formar sal e água. Lembra que a gente conversou que ácido mais base forma sal e água? Que é o que a gente chama de neutralização? Mesma coisa vai acontecer com o óxido básico. Ele tem característica básica. Então, se eu reagir ele com ácido, ele vai formar sal e água. Eles são sólidos iônicos. Eles são formados, né, por metais de NOx baixo, gente. Todos os óxidos básicos, como o NOx deles vão ser +1, +2 ou +3. Normalmente, são formados por metais alcalinos e alcalinos terrosos. Grupo 1A, grupo 2A, e tem algumas exceções, né? Os óxidos ácidos. Os óxidos ácidos, eles vão reagir com água, formando ácido, ou, né, vão reagir com base, novamente, lembra a neutralização? Formando sal e água. Eles são moleculares, né? São formados por oxigênio e ametais, ou metais com NOx muito elevado. Então, de uma forma geral, os óxidos ácidos são oxigênio e ametais, né? Que são os não metais, ou metais que têm a NOx elevado. Porque os óxidos básicos, o NOx dele é até +3. Nesse caso aqui, são NOxes maiores, né? +5, +4, maiores do que +3. Existe ainda, gente, o que a gente chama de óxidos anfóteros. Os óxidos anfóteros, eles vão ter, gente, um meio termo. Eles podem se comportar como básico, mas também podem ser óxidos ácidos. E aí, eles não vão reagir com água, tá? Eles só vão reagir com ácido forte ou com base forte, formando o quê? Sal e água. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o óxido de zinco, né? Esse óxido de zinco reage com o ácido, formando sal e água. Agora, se eu pegar o óxido de zinco e reagir com uma base, ele vai formar outro sal e água.
De uma maneira geral, eles são insolúveis em água, eles não reagem com água. E eles são formados, gente, por zinco, chumbo, estanho, arsênio ou SB. Não tô me lembrando qual é esse elemento. SB a gente não usa. Será que é antimônio? Escâmbio, professora? Antimônio, professora. Antimônio. Antimônio. Isso aí, beleza, obrigada. O USB é o antimônio. Então, eles são formados por zinco, chumbo, estanho, arsênio e antimônio. Só vai existir óxidos anfóteros com esses 5 elementos químicos, tá, gente? Os anfóteros, eu digo para os alunos, são sempre os piores, né? Porque eles podem ser ácido ou básico. Mas aí é só a gente lembrar que só existem com esses 5 elementos. Então, fica um pouco mais tranquilo da gente associar. Quando a gente fala em óxidos neutros, é pior ainda, porque ele não reage com água, nem com ácido, nem com base. Eles são sempre, né, gases e eles são formados por ametais. Exemplo, o monóxido de carbono, o monóxido de nitrogênio, o monóxido de dinitrogênio, tá? Qual a característica deles? Eles não reagem com ninguém e são sempre gases, né, a temperatura e pressão ambiente. São formados por ametais. Bem, além disso, tem os peróxidos. O que seriam os peróxidos, pessoal? Lembra que eu falei para vocês que existiam exceções no oxigênio, no NOx? Uma exceção é o peróxido. Os peróxidos é quando o oxigênio tem NOx-1, tá? Mas o que eles podem fazer, né? Como é que eles podem reagir? Eles são capazes de reagir com água ou com ácido diluído, formando água oxigenada, tá? De uma maneira geral, a água oxigenada é o que a gente tem aí de peróxido mais importante, né? Que é o peróxido de hidrogênio. Aí eu coloquei aqui um exemplo de uma reação, né? Do peróxido de sódio. Lembra, é uma exceção do oxigênio, onde o NOx é -1. Eu vou reagir ele com água e ele vai formar o quê? A água oxigenada, que é o H2O2. Bem, coloquei uma outra opção aqui, né, do peróxido de sódio também, mas nesse caso reagindo com um ácido sulfúrico, mas é diluído. Ele vai formar um sal e, em vez de formar água, gente, lembra, vai sempre formar a água oxigenada. Então, essa é a característica deles. Michele, como é que eu vou saber que é, né, um peróxido? Eu tenho que fazer o cálculo e ver que o oxigênio tem NOx-1. Ele só vai ser, né, peróxido, gente, quando ele tiver com alguém de NOx fixo. Lembra disso? Tem que ser binário, tem que ter NOx fixo. 1A é NOx fixo, 2A é NOx fixo, zinco, alumínio e prata. São os 3 de NOx fixo que poderiam fazer parte, né? O flúor não tem como formar óxidos com, né, seria somente o fluoreto mesmo. Então, nesse caso, seria um desses. Então, a gente teria que calcular ali o NOx para ver se é peróxido ou não. Bem, como é que funciona a nomenclatura, né? A gente pode fazer a nomenclatura, gente, da seguinte forma, tá? A gente pode contar, né, a quantidade do elemento que eu tenho, ou, por exemplo, botar uma nomenclatura com aquele númerozinho algarismo romano, ou usar o sufixo, né, ou oso ou ico, tá? Aí eu vou falar as regrinhas para vocês terem uma ideia. Os óxidos moleculares, que são os óxidos ácidos, tá? A gente pode botar os prefixos, olha só, dióxido, porque são 2 oxigênios, de carbono, trióxido de enxofre. São 3 do oxigênio e o enxofre é um só. Se eu tiver com apenas um, gente, o mono, eu tenho que botar na frente do óxido, sempre. Eu não preciso botar na frente do elemento, tipo dióxido de monocarbono. É optativo. Se vocês me dessem uma resposta como dióxido de monocarbono, estaria certo. Dióxido de carbono também, tá? Então, o mono na frente do óxido, ele é obrigatório. Aqui, ele não é obrigatório, na frente do elemento químico. Quando a gente está trabalhando com óxidos iônicos, por exemplo, metais, né, alcalino e alcalinos terrosos, a gente pode escrever a palavra óxido
e colocar o nome do metal, porque, gente, ele tem NOx fixo, né? Então, óxido de cálcio, óxido de magnésio, óxido de sódio. Agora, se o metal, né, não tem NOx fixo, novamente, ó, olha o que a gente tem que fazer. Mesma coisa que a gente usou para as bases, e a gente vai usar para os sais também, né? Óxido de ferro 2, porque o NOx do ferro é 2, ou óxido ferroso, porque ele está com NOx menor. Então, a mesma regrinha lá dos hidróxidos. Se eu tenho NOx fixo, eu escrevo o óxido de e o nome do elemento. Se eu tenho NOx variando, eu preciso escrever, né, gente, a possibilidade aí com duas formas, oso ou ico, oso para o menor NOx, ico para o maior NOx, ou apenas o algarismo romano, né, indicando o NOx desse óxido. Seriam essas as possibilidades. Quais são as funções? Achei que eu tinha passado, não. Quais são as funções, né, e aplicação dos óxidos? Bem, os peróxidos, normalmente eles são utilizados, né, como alvejantes de tecidos, são utilizados para a indústria de celulose, né? O mais importante é o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, né? A gente utiliza como antisséptico, algumas pessoas utilizam para descolorir pelos e cabelos, né? O dióxido de silício, gente, ele é muito importante, né? Ele está associado aí ao componente de cristais, rochas e da areia. O óxido de cálcio, né? O óxido de cálcio, ele é obtido a partir da decomposição do calcário. A gente utiliza normalmente na agricultura, né? E também utiliza na preparação de argamassa para construção civil. O óxido nitroso, ele é conhecido como gás hilariante, né? Se ele for inalado em pequena quantidade, ele vai provocar uma euforia, mas pode trazer vários problemas para a saúde. E ele é utilizado também em anestésico. A gente tem aí o dióxido de enxofre, né? Ele é muito importante na indústria de produção de ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, pessoal, a gente vai ver isso quando a gente estiver conversando na disciplina de processos químicos, né? Mas ele é o ácido que mede o desenvolvimento químico de um país, né? Então, é como se fosse o ácido mais importante produzido nos países, né? Então, o ácido sulfúrico é que mede o desenvolvimento químico, né, nos países. Então, a gente tem aí uma elevada produção. Ele é o produto químico mais produzido, né, porque ele vai servir como matéria-prima para várias áreas. E ele é utilizado no branqueamento de óleos alimentícios também, além de diversas outras aplicações. O monóxido de carbono, ele serve para a obtenção de alguns produtos químicos e ele é importante na área de aço, na metalurgia do aço. O gás carbônico, né, ele é importante aí no processo de fotossíntese, é encontrado em refrigerantes, em água mineral com gás. O óxido de zinco, ele é usado, por exemplo, na pintura, né? Aquele pó branco que usa na pintura do rosto de palhaços. E é utilizado muito na indústria de protetor solar, né? Então, ele é uma matéria-prima aí para o protetor solar. Alguma dúvida sobre os óxidos, pessoal? Não, professora. Beleza. Beleza. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês sinalizem, pessoal. Os sais, pessoal. Vamos falar agora dos sais, que é a nossa última função inorgânica. Bem, são compostos iônicos. Essa definição é linda. São compostos iônicos que apresentam pelo menos um cátion diferente de H+, e pelo menos um ânion diferente de OH-. Por que isso, gente? Porque lembra que a definição de ácido é que tinha que ter H+ como único cátion? Então, se tiver H+ como único cátion, não é sal, é ácido, né? Lembra que a definição de base é que o único ânion era OH-? Então, se tiver OH-, somente OH- como ânion é base. Então, a definição de sal é pelo menos um positivo, um cátion diferente de H+, e pelo menos um ânion diferente de OH- é um sal. Isso por quê, gente? Porque normalmente os alunos decoram que
Sal não tem H e não tem OH. E isso pode deixar vocês numa sinuca de bico. Por quê? Porque a gente tem sal com H e tem sal com OH, né? Que são os sais decorrentes de neutralização incompleta. Então, a gente pode ter a presença de OH+, e a presença de OH-. Eles são encontrados normalmente no estado sólido, né? Como na forma de minerais ou dissolvidos, né? Como o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Muitos sais apresentam sabor salgado. Alguns são muito solúveis em água e outros não. Outros têm uma solubilidade tão baixa, gente, que são classificados como insolúveis. É o caso do carbonato de cálcio, que é um dos constituintes do mármore, né? Então, ele é um sal praticamente insolúvel em água. Eles conduzem eletricidade quando eles estão em solução aquosa, né? Quando eles estão ali na fase líquida. Se eu tiver, por exemplo, um sal e colocar ali para verificar se ele está conduzindo eletricidade, ele não vai verificar o sal de cozinha puro, né? É o sólido. Agora, se eu dissolvo ele em água, ele já conduz eletricidade. Por quê? Porque eu estou propiciando, gente, a formação de íons, né? E aí eu tenho elétrons se movimentando, por isso eu consigo conduzir eletricidade. Geralmente são sólidos a temperatura ambiente e pressão ambiente, pode ser obtidos entre a união de ácidos e bases. Foi aquela parte que a gente conversou bem no início sobre reação de neutralização. As reações de neutralização, gente, vão formar os sais e água, né? Então, essa é uma reação clássica. Olha, eu tenho um ácido mais uma base e vou formar o sal em água. É uma reação de neutralização, muito importante. Bem, como é que funciona a dissociação dos sais, né? Aqui tá errado, né? Aqui, cloreto de sódio não é isso, com cátion de sódio, agora que eu me liguei. Porque tá escrito cloreto de sódio, aqui tinha que ser NaOH, tá? Como é que funciona? O sal vai se dissolver em água e eles vão sofrer aquela dissociação, bem parecido com o que a gente tinha conversado, né? Sobre as bases. Então, aqui seria o NaOH, deixa eu anotar aqui para ficar melhor, senão vocês vão ficar estudando, vão ver um negócio errado. Deixa eu botar em vermelho. NaOH, tá? Em meio aquoso, ele vai formar o Na+, que é o cátion, né? E o Cl-, que é o ânion, né? Do cloro. Então, é isso que vai ocorrer, né? Na dissociação. Bem, a classificação dos sais, né? Os sais, gente, eles acabam tendo aí uma diversa classificação. A gente pode ter os sais neutros, os sais de características básicas, que são o que a gente chama de hidroxissal, que são aqueles sais, pessoal, que tem a presença de hidroxila, foi aqueles que eu falei, tem OH, né? E é um sal. A gente pode ter os ácidos. Lembra que eu comentei que é possível, né? A gente ter ali a presença de OH, que muitos alunos, né, falam assim, professora, eu decoro que o sal não tem H e nem tem OH, né? Como é que funciona isso? A gente pode ter sim, tá, gente? Então, isso é um cuidado muito importante que vocês, como técnicos em química, né, vocês precisam ter. A gente não pode decorar que os sais são aqueles que não têm H+, e não têm OH-. Por quê? Porque a gente pode se deparar com hidrogênio sal, que são ácidos, tem H, ou com hidroxissal, que são básicos e tem OH, tá? Então, aqui, vou até escrever para vocês terem uma ideia do que do que eu estou relatando. Quer ver um exemplo? Tá acabando o tempo de novo. NaHCO3. Isso aqui é um hidro... A menina entrou, não estou conseguindo aceitar a menina. Isso aqui é um hidrogênio sal. Por quê? Tem um H na estrutura dele. Mas se eu for dissociar, gente, o que eu me deparo?
eu me deparo com 2 positivos. Olha só como é que ficaria. Na+, tá? Finge que esse mais está lá em cima, que aqui não dá para fazer isso. H+, mais o CO3, né? Que aí seria o 2-. Acho que eu posso fazer o seguinte, botar aqui em cima. 2-. H+, e Na+. Porque aí fica direitinho. Deixa eu ter uma borrachinha aqui. Ah, apaga tudo. Poxa vida. Tudo bem, eu escrevo de novo. NaHCO. Vou botar o 3 depois. É um hidrogênio sal, tá? Tem hidrogênio ali na estrutura. Se eu fosse dissociar, eu ia ter o Na+, mais o H+, mais o CO. Vou botar aqui as carguinhas deles. Então, Na+, H+, CO3, mas que é aqui, ó, 2-. Então, repara, o fato dele ter, né, a Na+ e esse H+, já faz com que ele não seja ácido, porque a definição de ácido, gente, é que o único positivo que podia ser liberado era o H+, né? Então, aqui eu tenho 2 positivos sendo liberados. Então, ele é um sal. Então, isso é importante. Ele é um sal. A mesma coisa vai ser, gente, para os básicos, que são os hidroxissal. Vou colocar aqui um exemplo. CaOHCl, tá? Ele é um hidroxissal. Repara, ele tem hidroxila, mas se eu fosse dissociar ele, olha como é que ele ficaria. O Ca, que é um 2+, né? Depois eu vou botar ali o sinalzinho. O OH e o Cl-. A definição para ser base, pessoal, é que ele tinha que ter, né, como o único negativo o OH. Olha os negativos que ele tem. Aqui é cálcio 2+, aqui é OH-, e aqui é Cl-. Olha quantos negativos ele tem. Ele tem negativo o OH, né, e o Cl-. Então, isso faz com que ele seja um sal e não uma base. Então, a gente pode ter, né, esses sais que são sais com característica ácida ou característica básica, tá? A gente tem sais que são hidratados, ou seja, na estrutura deles tem água. A gente tem sais mistos, que eu vou mostrar para vocês como é que é, e os alúmenes também, que eu vou mostrar para vocês como é que é. Eles têm características, ele tem como se fosse uma fórmula básica, né? E aí eles vão se classificar dessas 2 formas, como duplos, né? Ou alúmenes. Bem, sal neutro ou normal. Ele tem apenas um cátion e apenas um ânion. A reação que forma eles é uma reação entre uma base e um ácido forte ou uma base e um ácido fraco. Então, por exemplo, o NaCl, o cátion que deu origem, né, a ele, o Na+, vem do hidróxido de sódio, que é uma base forte. O ânion que deu origem é o Cl-, que vem, por exemplo, do ácido clorídrico, que é um ácido forte. Agora, olha o Na2SO4. O Na+ vem do hidróxido de sódio, que é o NaOH, e o SO4 veio do ácido sulfúrico, também um ácido forte. Então, a gente quebraria nessas moléculas para ver quem deu origem a ele. Isso vai ser porque a gente vai precisar usar essas informações na nomenclatura. Aqui eu coloquei exemplos, né, do sal ácido ou do hidrogênio sal. É um tipo de sal formado a partir de um ácido forte e uma base fraca. Coloquei aqui o NH4Cl, cátion, né, o NH4+, o ânion Cl-, coloquei o Al2SO4. Nesse caso aqui, gente, é um sal de origem
né, de origem ácida. Ele tem uma característica ácida. Por quê? Porque ele veio de um sal, né, de um sal formado por um ácido forte. Aqueles outros que eu coloquei, hidrogenossal, eles vieram também de um ácido forte, mas que não foi totalmente neutralizado. Ele ainda continua na estrutura dele, um H, por exemplo, e no hidroxissal ainda continua um OH, tá? Então, a gente tem aí essas duas observações aí que é importante. Coloquei aqui embaixo no sal básico, né, o exemplo de um sal de origem orgânica, né? Repara, ele vem do ácido etanóico, de um ácido carboxílico lá da orgânica, que é isso aqui, ó. O ácido etanóico é o CH3COOH, né? E aí, esse pedacinho, CH3COO-, ele vem do ácido etanóico. Então, ele forma essa estruturazinha aqui, gente. Ele perde esse Hzinho do hidrogênio, né? E entra um Na+, da base forte, tá? E aí ele tem essa característica de ser um sal básico. O tempo tá acabando, tá, gente? Mas a gente volta. Sal misto ou duplo. Lembra que eu falei para vocês que eu ia apresentar? Como é que vai funcionar, gente? Ele vai ter mais de um cátion, né? Então, ele pode ter, por exemplo, nesse caso aí, ó, eu coloquei um exemplo do KNaSO4. Nesse caso, gente, ele é formado por 2 cátions, mas repara, ainda não tem hidrogênio ou OH, tá, gente? Ele tem 2 diferentes de H+, ou 2 diferentes de OH-. Então, é um exemplo de sal misto ou sal duplo. Sal hidratado, gente, é porque dentro da estrutura desse sal existem moléculas de água, né? Então, repara, eu tenho aqui um sulfato cúprico pentahidratado. Dentro da sua estrutura cristalina, ele tem essas moléculas de água, tá? Então, seria a estrutura deles. Como é que vai funcionar a nomenclatura, gente? A nomenclatura vai ser o nome do ânion mais o D, né, para fazer a ligação, o nome do cátion, tá? Então, por exemplo, cloreto, porque vem do cloro, né? Mais D, sódio. Sódio, que é do Na+, cloreto de sódio. O SO4, ele vai vir do sulfato, então ele vai se transformar em sulfato, ele vem do ácido sulfúrico para se transformar em sulfato. Deixa eu anotar aqui para ficar mais fácil. Como é que vai funcionar essas nomenclaturas? Quando ele vem, né, do hídrico, o hídrico, ele se transforma em eto. Então, repara, ele vinha do ácido clorídrico, ele virou cloreto. Aqui, gente, ele vinha do ácido sulfúrico, o ico vira ato, sulfato. E quando... Acho que acabou o tempo. Ai, que susto. Quando ele vem do oso, ele vira ito. Então, sulfúrico virou sulfato, o sulfuroso vai virar sulfito. Então, aqui seria o ácido, que deu origem, né, para formar o sal. Seriam essas as terminações. Tá faltando menos de um minuto, a gente vai cair, mas a gente volta. Aí a gente começa as nomenclaturas. Quando o cátion tem mais de uma valência, ou seja, né, tem NOx variável, a gente pode novamente trabalhar com algarismo romano, por exemplo, sulfato de ferro 2, sulfato de ferro 3, ou sulfato ferroso e sulfato férrico, tá? Então, novamente, o oso para o menor NOx e o ico, né, para o maior NOx. Beleza. Aqui eu coloquei, gente,